18. O artigo 18, ele diz que a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A organização político-administrativa do Brasil, ou em outras palavras, que o Brasil é administrado pela, aí fala, União, pelos estados, Distrito Federal, junto aqui sempre, e municípios. O Brasil é formado pela União de Estados, Distrito Federal e municípios. E o Brasil é administrado pela União, Estados e municípios. Olha que problema sério. Eu consigo perceber que neste artigo 1º, se eu trocar a palavra União por outra palavra, eu consigo manter o mesmo sentido. Por exemplo, o Brasil é formado pela junção de estados e municípios. Dá certo? Dá. O Brasil é formado por aquela reunião, junção de estados e municípios. Então, a palavra união aqui, ó, se eu substituir por outra, pela palavra junção de estados e municípios, eu tenho aquele mesmo significado lá de formar um espaço geográfico. Agora, o Brasil é administrado pela, se eu trocar aqui por junção mais estados e mais municípios, aí perde completamente o significado. Aqui, ó, quando a gente usa união com letra maiúscula, nós estamos nos referindo não à ideia de Brasil ou de conjunto de estados e municípios, mas nos referindo à ideia de governo federal, de administração pública federal. É como se eu dissesse, nós temos como estruturas administrativas no país o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, não é assim? Só que eu não vou usar a palavra governo, não, para a gente não viciar a nossa linguagem. Mas podemos colocar aqui, em vez de união, a ideia de administração pública federal. União é a mesma coisa que administração. Eu vou abreviar. AP, administração pública. AP, federal. Aqui, administração pública estadual. É claro que a do Distrito Federal se chama do Distrito Federal, né? O distrital. Estadual. E dos municípios, administração pública municipal. Mas a gente não usa esse nome, né? A gente não tem costume de dizer município nesse sentido aqui de estrutura administrativa. Eu pergunto para vocês assim, quem é que administra o município de Belo Horizonte? A gente costuma dizer, olha, quem administra o município de Belo Horizonte é o prefeito ou a prefeitura. Dificilmente você vai escutar alguém dizendo, o município de Belo Horizonte administra o município de Belo Horizonte. E essa é a linguagem que a gente devia usar. A gente devia dizer que existe uma estrutura chamada município, que vai cuidar da administração do espaço local chamado município. Existe uma estrutura chamada Estado, para administrar os assuntos relativos ao espaço geográfico Estado. E existe uma estrutura chamada União, que administra o espaço geográfico Brasil como um todo. Ah, professora, complicou demais, já desisti desse curso. Quando é que eu pego a taxa de volta? Olha, muito fácil. Se você encontra lá a seguinte frase, o município de Belo Horizonte, e eu estou dizendo nesse sentido, o município de Belo Horizonte ganhou praças novas. Eu consigo imaginar, quem conhece Belo Horizonte, é claro, né, que a gente tem um pessoal, às vezes, de bem mais longe, não vai conhecer BH, mas você consegue imaginar a Avenida do Contorno, a Praça 7, o engarrafamentozinho ali na Afonso Pena, essa hora com o Amazonas, né? Você consegue visualizar esse espaço geográfico. Se tem praças novas, você vai imaginar uma praça a mais ali naquele espaço geográfico. Agora, se eu uso a frase, e agora usando aqui, o município de Belo Horizonte ganhou uma ação na justiça, não é diferente? O município ganhou uma ação na justiça. Eu estou falando agora da prefeitura, só que a gente não pode usar esse nome. Então, nas provas de vocês, né, no conteúdo de apostila e tudo mais, mas especialmente na prova de auditor, vocês vão encontrar lá, o município fez alguma coisa. Então, não é para pensar no espaço geográfico. Eu preciso pensar na estrutura que é composta pelo prefeito, mais a Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal daquilo outro. Ok? Quando eu digo assim, o estado de Minas Gerais tem montanhas,
É espaço geográfico. Mas se eu digo, o Estado de Minas Gerais abriu concurso público, eu estou falando de estrutura administrativa, tá? A gente não se refere a Brasil com a palavra União com letra minúscula. É muito raro isso acontecer. Você, eu moro na União. Você fala, eu moro no Brasil, né? Brasil, sim, essa ideia de espaço geográfico, com essa diversidade toda, esses estados que a gente tem. Mas se eu digo União com letra maiúscula, eu estou me referindo à estrutura formada pela Presidência da República, mais os ministérios, mais as secretarias ligadas a eles, alguma, de repente, entidade ligada à administração federal, ok? Então, sempre nas provas de vocês, as palavras União, Estado e Município têm que ser pensadas nesse sentido de poder público, de administração pública, e não no sentido de espaço geográfico. Por que esta minha preocupação? É que mesmo a gente sabendo disso, não, a professora falou uma coisa tão óbvia, mesmo a gente sabendo disso, às vezes a gente faz interpretações errôneas por essa interpretação da ideia de espaço geográfico. Querem ver? Eu digo para vocês assim, a Lei 8.112 estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos da União. A Lei 8.112 estabelece, vai trazer as normas, né, os direitos e deveres dos servidores da União. Se você pensar União com letra minúscula, você vai imaginar que se aplica a todos os estados e municípios. Se aplica, esqueci, se aplica à União, e não é. União significa governo federal. Então, a Lei 8.112 se aplica somente aos servidores federais. Vai se aplicar a quem trabalhar lá no TRE, a vocês que vão ser auditores, vai se aplicar a quem for ocupante de qualquer cargo na estrutura direta ou indireta federal. Mas não tem nenhuma ligação com o servidor estadual, nenhuma ligação com o servidor municipal. Vamos pensar uma coisa. Quando a gente pensa na estrutura de União, de Estado e de município, eu não posso desenhá-los um dentro do outro, porque um dentro do outro é espaço geográfico. Aqui eu tenho 3 estruturas administrativas distintas: o município, o Estado, a União. Cada um deles tem competências e atribuições específicas, separadas uns dos outros. Na Constituição, a gente já está fazendo a leitura agora detalhada dela, o artigo 30 ia dizer assim: compete ao município, ou seja, são atribuições do governo municipal, cuidar dos assuntos de interesse local. Qualquer assunto de interesse local é competência do governo municipal. Aí eu encontro lá, são atribuições do governo federal, ou em outras palavras, como vem na Constituição, compete à União emitir moeda, cuidar da fronteira nacional, assuntos que um Estado e um município não podem nem chegar perto. Imagina se a gente tivesse emissão de moeda municipal, como é que ia ser estranho, né, para a gente ter que lidar. Passou de Belo Horizonte para Contagem, muda de moeda. Então, não, isso é federal. Tá. E o Estado? O Estado tem na Constituição uma competência chamada de residual. Tudo aquilo que não for competência nem do município e nem do Estado, da União, é competência do governo estadual. Então, tem lá, só quem pode cuidar de assuntos de interesse local, o município. Só quem pode emitir moeda, cuidar da fronteira nacional, dentre outras coisas, que estão listadas no artigo 21, é a União. O que não é competência nem de um e nem de outro, é competência do Estado. Por exemplo, a Polícia Civil, ou seja, a Polícia de Investigação, ela não consta nem na relação de atribuições específicas do governo federal e nem está compreendida dentro do conceito de interesse local. Então, ficou para o Estado, tá? E por assim vai. Bom, mas, para o município cuidar de um assunto de interesse local, por exemplo, cuidar da coleta do lixo urbano, da lei de uso e ocupação, onde é que a gente pode construir prédio, onde é que vai ser casa, esse crescimento urbano, para cuidar, por exemplo, de onde vai ser estacionamento rotativo, onde é que pode estacionar mais tempo, para cuidar desses assuntos de interesse local, o que o município vai ter que fazer? Ele terá que legislar sobre esses assuntos. Nós vamos ter lei municipal para cuidar dos assuntos de competência do município, lei municipal. Bom, o Estado também, quando for cuidar lá das questões sobre vou abreviado aqui, sobre as questões da Polícia Civil ou outras que sejam de interesse estadual, terá também que editar lei. Então, nós temos lá a Assembleia Legislativa, tivemos concurso agora recente, lei estadual também vai ter que existir. E também tem as atribuições, que são competência lá do governo federal, que também vai ter que ter lei federal. E a minha pergunta é,
Dessas leis que nós temos aqui, lei municipal, estadual e federal, qual delas tem maior vigência? Alguma delas é hierarquicamente superior às outras? Eu nem preciso escutar a resposta, porque eu tenho certeza que vão pensar assim. A lei federal, alguns vão pensar, tem mais importância que as outras. Mas não. Todo poder emana de quem? Do povo. As leis são feitas por cada um de nós. Seja uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal, nós primeiro escolhemos nossos representantes, né? Queridíssimos representantes, temos que lembrar que sempre são pessoas tão honestas, probas, né, gente? Todos os dias tem notícia disso na televisão. Mas então você tem lá o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, que são os nossos representantes. Então não tem isso de vigência de uma lei ser melhor do que a outra, hierarquia. Todas as leis têm a mesma força de vigência. Ô, professora, mas tem uma coisa errada aí, porque eu já ouvi falar que quando um município não consegue cuidar, por exemplo, da questão de segurança pública, vem o Estado e pode intervir na administração municipal. Ele pode intervir não porque o governador seja hierarquicamente superior a um prefeito. Ele pode intervir porque nós, povo, escrevemos na Constituição da República que quando um desses entes não der conta do serviço, um outro terá que assumir. Então, não é por hierarquia de município, Estado e União que existe essa forma de intervenção, tá? Professora, e as leis que se aplicam para todo o espaço, para todo o nosso território nacional? Nós vamos diferenciar para a sala de aula uma linguagem que vai ser assim. O Congresso Nacional, ele edita leis, que a gente vai chamar de lei nacional, e edita normas que a gente vai chamar de leis federais. A gente vai chamar de lei federal aquela lei que se aplicar à estrutura do governo federal. Então, por exemplo, a lei que cria uma autarquia federal se aplica só à União, né? Como governo federal, a lei 8.112, que eu dei exemplo aqui agora, Estatuto dos Servidores Federais, a lei de contratação temporária, que é a lei 8.745, tudo é uma legislações federais. Agora, não tem o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, não tem o Código Tributário, o Código Civil? Essas normas são normas nacionais. Elas são votadas pelo povo no sentido de abrangerem todo o território nacional. Aí sim, leis nacionais, tá? Mas uma lei federal, no sentido estrito de organização do governo federal, servidores públicos do governo federal, órgãos e entidades do governo federal, ela tem vigência para a União. E não tem para os estados, nem tem para os municípios. O governo federal colocou lá como hipótese de contratação temporária o recenseador do IBGE. Ah, então agora no município e no estado também é obrigatório isso. Não. Ele tem uma legislação que se aplica ao governo federal e não afeta nem como norma geral os municípios e os estados. Ok? Então, já temos aqui como concluir. Primeiro, que União, Estado e município são estruturas administrativas desvinculadas umas das outras, são autônomas. Cada uma vai ter que legislar para cuidar das suas competências e essa legislação não está hierarquicamente colocada. É claro que existe uma hierarquia de normas, mas não de lei para lei. Você tem uma hierarquia que vai trabalhar com que a Constituição da República é a norma maior, não pode ser contrariada em hipótese alguma. Abaixo dela, aí sim a gente viria com a lei ordinária, lei complementar de cada um desses entes. Abaixo das leis, os decretos regulamentares. E abaixo deles, a gente encontraria, sim, os outros atos administrativos. Ato administrativo é a manifestação de vontade da administração. Quando ela nomeia, demite, licita a aquisição de um bem, ela está praticando o ato administrativo, tá? Eu vou apagar essa informação e vou começar a falar um pouquinho sobre Estado nesse sentido de administração pública. Hoje, é uma